Num dia solene, sob o vasto céu, os anjos se alinharam majestosamente diante do Senhor, e entre eles caminhava também Satanás, a figura de trevas entre a luz. O Senhor, com voz serena, porém penetrante, perguntou a Satanás: "De onde vens?" Satanás, com um sorriso malicioso, respondeu: "Vaguei pela terra, caminhando de um lado para o outro, observando suas criaturas." Diante desta cena, o Senhor apresentou um desafio, focando em um homem de fé inquebrantável. "Observou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, um devoto que evita o mal." Satanás rebateu: "Jó só te reverencia porque é vantajoso para ele. Tu cercaste sua vida de bens e com tua bênção suas riquezas florescem sem fim. Mas se tocar em tudo o que ele possui, ele com certeza te amaldiçoará na tua face." O Senhor então permitiu que Satanás o provasse, mas proibiu que Satanás tocasse no próprio Jó. Era um dia de festividade e alegria quando as tragédias começaram a acontecer na vida de Jó. Os filhos de Jó festejavam na casa do primogênito, desfrutando da alegria e da companhia um do outro, quando a calamidade começou a se desenrolar. Um após outro, mensageiros exaustos e aterrorizados chegaram a Jó com notícias devastadoras. Primeiramente, ladrões haviam roubado seus animais e assassinado seus servos, antes que o eco de suas palavras se dissipasse. Outro mensageiro chegou, anunciando que um fogo celestial havia consumido seus rebanhos e criados. E ainda, um terceiro relatou um ataque brutal por bandos armados que levaram seus camelos e mataram mais servos. Por fim, um último mensageiro, com lágrimas nos olhos e voz trêmula, trouxe a notícia mais dolorosa. Seus amados filhos e filhas haviam morrido, esmagados sob os escombros de sua própria festividade, quando um vento impiedoso derrubou a casa onde eles estavam. Jó, atingido por uma maré de luto e desespero, rasgou suas vestes em um gesto de dor profunda, raspou sua cabeça e, em um ato supremo de fé, prostrou-se ao chão. Levantando os olhos para o céu, suas palavras brotaram não de revolta, mas de adoração. "Nu saí do ventre de minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor." Essa expressão de fé inabalável, mesmo diante de perdas inimagináveis, destacava a profundidade de sua relação com Deus. Apesar dessa tragédia, Jó manteve sua fé em Deus e não o amaldiçoou nem questionou sua vontade. Deus chama você hoje para se lembrar: independentemente das tempestades da vida, Ele está com você, amando-o incondicionalmente. Se você já sabe disso, isso faz de você um cristão com fé elevada e madura. E você não tem noção do temor que Satanás tem da maturidade cristã. O primeiro versículo do livro de Jó nos diz que Jó era um homem perfeito e íntegro, que temia a Deus e se desviava do mal. Essa é uma afirmação poderosa que revela muito sobre o caráter de Jó e sua relação com Deus. Primeiramente, vemos que Jó era um homem que temia a Deus, o que não significa que ele tinha medo de Deus, mas que tinha um profundo respeito e reverência por ele, reconhecendo que Deus era o Criador e sustentador de todas as coisas e que sua vida dependia da graça e misericórdia divinas. Jó era um homem que não cedia às tentações ou se deixava levar pelos desejos da carne. Jó era um homem íntegro, o que não significa que ele era sem pecados, mas que era uma pessoa de grande caráter moral e integridade, comprometido em fazer o que era certo, mesmo quando era difícil, e que vivia sua vida com honestidade e sinceridade. Satanás viu qual grande era a fé de Jó. Então pediu a Deus permissão para afligir Jó pessoalmente. Deus permitiu, mas ele não poderia tirar sua vida. Então Satanás afligiu Jó com dolorosas feridas e úlceras da cabeça aos pés. Revoltada e sem esperanças, a esposa de Jó mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma louca. Temos recebido de Deus o bem com prazer. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou contra Deus.
Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram consolá-lo. Elifaz, Bildade e Zofar tinham combinado ir juntos. De longe eles o viram, mas não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Depois disso, Jó lamentou sua condição, expressando sua dor e confusão, questionando por que Deus permitiu que ele sofresse tanto. Os 3 amigos de Jó o acusaram de cometer pecados e ser responsável por seu próprio sofrimento. Eles acreditavam que as desgraças de Jó eram resultado direto de seus erros e que ele devia ter feito algo para merecer tal punição de Deus. Tentaram convencer Jó a confessar seus pecados e se arrepender para receber a misericórdia e o perdão de Deus. Jó negou veementemente isso e continuou a manter sua inocência. Então, no livro de Jó, somos apresentados a um jovem chamado Eliú, que se manifesta repreendendo fortemente Jó por suas queixas e dizendo que os caminhos de Deus estão além da compreensão humana, exaltando o Senhor. Após uma intensa luta com sua própria angústia e as acusações de seus amigos, o próprio Deus intervém, emergindo em um poderoso redemoinho. Este é um momento de virada na história, onde a voz do Criador ecoa com uma série de perguntas que são tanto majestosas quanto misteriosas, que fazem lembrar o quão grandioso é o Senhor e que os humanos não têm entendimento sobre as coisas de Deus, lembrando o quão pequenos somos diante da vontade e poder soberano de Deus. Ele descreve os fundamentos do mundo, os segredos do nascimento das estrelas, os limites do mar e as leis que regem os céus. Cada descrição serve para humilhar e, ao mesmo tempo, encantar Jó, lembrando-o de que o mundo contém profundezas e mistérios além da compreensão humana. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Então Elifaz, Bildade e Zofar foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a vida de Jó, quando ele orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Jó morreu após uma longa velhice. A história de Jó não é apenas um relato de sofrimento e provações, mas também uma jornada de fé, de questionamentos e, finalmente, de restauração divina. Através desta narrativa, somos lembrados de que a verdadeira fé bíblica não se baseia nas bênçãos recebidas, mas no caráter inalterável de Deus. Jó exemplifica a maturidade cristã, que não se abala diante das adversidades, mas se aprofunda e floresce. Assim como Jó, somos chamados a louvar o nome do Senhor em todas as situações, demonstrando uma maturidade espiritual que é reconhecida tanto nos céus quanto nas batalhas que enfrentamos na terra. Satanás teme cristãos maduros, cristãos que podem passar pelos fogos da vida e ainda assim são fiéis. Cristãos maduros entendem que Deus os ama e Deus não os deixará nem os abandonará. A Bíblia claramente afirma que Deus nunca deixa nem abandona seu povo. Cristãos maduros entendem que Deus merece ser louvado e adorado por quem Ele é. Quando Deus responde à minha oração, bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus não responde à minha oração, bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus me dá o que eu estava orando, bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus permite que coisas negativas aconteçam em minha vida, bendito seja o nome do Senhor.
Cristãos maduros não olham para esta vida. Seus olhos estão na eternidade. Seus olhos não estão no aqui e agora. Eles entendem que mesmo 100 anos nesta terra é uma gota no oceano em comparação com a eternidade. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Inscreva-se no canal e não esqueça de deixar seu like. Comente o que você achou da história e provações de Jó. Até o próximo vídeo.